Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu vou falar sobre a música nova dos Beatles. Bom, agora no começo de novembro os Beatles lançaram uma música nova, por mais absurdo que isso pareça. Talvez eu esteja um pouco atrasado para falar sobre o assunto, né? Enfim, praticamente todo mundo já falou sobre isso aqui no YouTube, mas eu não queria deixar de falar porque não é todo dia que os Beatles lançam uma música nova. E não só isso, como também, na verdade, é muito provavelmente a última vez em que isso acontece na história. Bom, o nome da música é Now and Then, e diferente do que foi falado por vários e vários jornais, a música não foi feita por inteligência artificial. Quando eu comecei a escutar essa conversa de que iriam lançar alguma coisa dos Beatles e tudo mais, eu cheguei a ler algumas matérias dizendo que o Paul McCartney iria usar a inteligência artificial para recriar a voz do John Lennon. Eu achei ridículo, assim, na época eu não dei a menor bola, assim, não acompanhei muito, não tinha interesse, né, no que eu achei que seria feito, até que logo depois eu descobri que na verdade, né, o que aconteceu foi, para quem não sabe ainda, o que eles fizeram foi só usar a inteligência artificial para melhorar uma gravação que já existia do John Lennon. Então, ali no começo dos anos 70, se eu não me engano, em 73 mais especificamente, não tenho certeza, o John Lennon gravou algumas demos, né? Ficaram ali guardadas por anos e anos e anos, até que, ali no meio dos anos 90, né, 95, 96, os Beatles restantes, na época o George Harrison ainda estava vivo, eles pegaram essas gravações e trabalharam em cima delas para o lançamento do Anthology, que é uma coletânea dos Beatles. Foram lançadas duas músicas na época, né? Free as a Bird e Real Love. No caso, eles pegaram a gravação já existente do John Lennon e gravaram a parte deles, né? Então o Paul gravou baixo, o George gravou guitarra, etc, etc. Porém, né, a ideia inicial ali era que fossem lançadas 3 músicas novas. A terceira música, Now and Then, que foi lançada agora. O que acontece é a qualidade da gravação do John Lennon estava muito ruim na parte dessa música, ela estava cheia de ruído, uma qualidade péssima. O George chegou a gravar as guitarras dele e tudo mais, porém, né, no fim das contas eles resolveram que não estava bom o suficiente para que fosse lançada, né? E aí agora, recentemente, durante a produção do documentário dos Beatles, do Peter Jackson, provavelmente em alguma conversa do Peter Jackson com o Paul McCartney, ele falou, né, que seria possível eles restaurarem a gravação do John Lennon e tudo mais, e foi daí que surgiu a ideia de finalmente lançar essa música, né? Então eles pegaram a gravação, restauraram, tiraram o ruído, né, através da inteligência artificial, pegaram as gravações que o George tinha feito lá nos anos 90 e, né, no caso os dois Beatles vivos hoje em dia, gravaram as partes deles. Assim que eu entendi do que se tratava o projeto, né, obviamente as coisas já ficaram mais interessantes, mas ainda assim eu não estava completamente convencido da coisa toda, né. Eu estava ansioso para escutar mais por curiosidade, né? Mas eu estava achando que viria um rockabilly extremamente genérico, parecendo qualquer coisa que o Chuck Berry já fez, né? Mas no fim acabou sendo uma música muito boa, eu realmente gostei. A primeira vez que eu escutei, eu não gostei muito, mas aí eu escutei outras vezes, né, com mais atenção, achei a música muito boa. Porém, eu tenho algumas ressalvas. Cara, tem alguma coisa nessa música que me incomoda um pouco. Eu acho que um dos principais pontos talvez seja a sonoridade dela. Na parte de produção mesmo, a mixagem, né? Ou a forma como ela foi gravada, não sei exatamente. Mas eu acho que ela soa moderna. É um som diferente, assim, eu não esperava, obviamente, que fosse exatamente o mesmo som dos anos 60, né? Querendo ou não, parte da gravação é recente e a parte antiga da gravação foi tirada de uma gravação mal feita, né, antiga, hein? Então, assim, não tem muito valor. Mas enfim, cara, alguma coisa me incomoda ali, eu não sei dizer exatamente o que é. E para além, né, dessa questão da gravação, que inclusive eu comentei isso com pessoas, e as pessoas com quem eu conversei disseram que tiveram a mesma impressão, então algo curioso. Né? Mas para além dessa questão da gravação, falando sobre a música em si, como eu disse, eu gostei muito, mas
tá aí outro ponto, né? Eu acho que ela não soa como uma música dos Beatles. Ela me parece muito mais uma música da carreira solo do John Lennon do que qualquer outra coisa. Poderia ser uma música solo do Paul também, mas assim, de fato não soa como algo dos Beatles. Assim, acho ruim o fato de ela não parecer uma música dos Beatles? Cara, não acho. Assim, como eu falei, eu amei a música, né? Mas, assim, eu fico tentando colocar ela dentro de algum álbum da banda, né? E não encaixa, assim, simplesmente não vai, né? Acho que o mais lógico seria o Let It Be ou Abbey Road, mas ainda assim não encaixa. Eu penso da seguinte forma, assim, eu acho que essa música ela não deve ser interpretada como sendo, de certa forma, parte da discografia dos Beatles, porque não é. Né? Eu acho que quando o Paul McCartney e o Ringo resolveram lançar, a ideia não é que ela fosse vista como uma música qualquer dos Beatles. Né? E eu imagino também que eles em nenhum momento tiveram a pretensão de fazer com que soasse como, sei lá, qualquer outra coisa da banda, né? Tipo, eles não devem ter tido a intenção de que uma pessoa, sei lá, que não conhece o contexto da coisa toda, escutasse a música e achasse que é uma música de qualquer álbum deles. A intenção não foi essa. Né? Eu vejo como sendo, sei lá, um presente, tá ligado? Do Paul e do Ringo pros fãs. Porque, cara, é legal, entendeu? Pô, pra quem é fã, assim, é a minha banda preferida. Eu nunca imaginei que eu fosse presenciar o lançamento de uma música dos Beatles, né? Então é legal, cara, assim, acho que dá essa última... qual que é a palavra, assim? Não sei, esse último gosto, assim, da banda, sabe? Querendo ou não, os Beatles não tiveram uma despedida, né? Eles simplesmente acabaram. Não é como se eles tivessem lançado um álbum já com uma despedida anunciada, como se eles tivessem feito uma turnê de despedida ou qualquer coisa do tipo. Eu imagino, né, que muito provavelmente se o John Lennon não tivesse morrido, isso talvez tivesse acontecido nos anos 80, nos anos 90, não sei. Mas com a morte dele realmente não, né, não faria o menor sentido. Mas eu vejo dessa forma, cara, assim, não faz sentido esperar, sabe, que seja como algo que os Beatles tenham feito antes. E tem outro detalhe, inclusive, detalhe importante. O McCartney canta na música. E ao ponto que a gente tem uma gravação do John Lennon dos anos 70 com... Não sei, cara, quantos anos ele tinha ali, uns 30 alguma coisa, eu acho. Tipo, ao ponto que ele tinha 30 e poucos anos, o Paul McCartney já gravou com uma voz de alguém com mais de 80 anos, né? Então tem isso também, né? Assim, não tem como soar da mesma forma. Assim, qualquer outra música dos Beatles foi gravada com um Paul McCartney de 20, 30 anos. Então não faz sentido, né? Querer que seja igual. Mas ainda assim, cara, não muda a experiência, né? Eu vejo como algo à parte, algo especial, né? É uma ótima música e é isso. Bom, a ideia hoje foi mais discutir um pouquinho, né, sobre o assunto, explicar sobre o contexto em que a música foi concebida, né? E não queria deixar passar porque eu acho que é um evento histórico, né? Inclusive, assim, histórico porque em questão de semanas, né, em questão de acho que menos de 2 semanas, tivemos uma música nova dos Beatles e um álbum dos Rolling Stones, né? Assim, eu acho que isso, a última vez que isso tinha acontecido foi nos anos 60, né? 2 lançamentos, um de cada banda ao mesmo tempo, então não queria deixar passar. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou da música, qual a sua opinião, né, sobre o lançamento. Você concorda comigo? Você discorda? Por quê? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e muito obrigado. Até a próxima. Valeu!